Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue vos abençoando. Quero aqui mais uma vez trazer uma mensagem, ao seu coração. E antes de tudo eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveu aí no nosso canal, tem nos ajudado a compartilhar. Você que tem deixado o seu joinha, isso é importante para nos ajudar a alcançar mais vidas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seus comentários, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, compartilhando nos seus Facebook, WhatsApp, Instagram, e que Deus possa vos abençoar, que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. A mensagem hoje se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Não vos amoldeis, ou seja, não vos conformeis, não desejai essa prática de novo, não voltais a essa prática de novo. E então ele continua: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, santos também a vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Isso você já está acostumado a ouvir, Muitas pessoas já ouviram, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem será a última, que Jesus está voltando. E de fato ele está. Não precisa ir longe, você só precisa olhar ao seu redor e ver todos os sinais que estão acontecendo. Ainda grandes 2 sinais para acontecer, faltam acontecer, para de fato sabermos da vinda de Cristo. Em que o sol escurecerá, a lua perderá o seu brilho, onde haverá aquelas 3 noites de escuridão, como todos assim, até fizeram filmes e muito mais. Mas as estrelas do céu também serão abaladas e cairão sobre a terra, e aí em si virá o fim. Mateus 24 vai falar sobre isso. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você sermos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não se embriaga. É mais ou menos um bêbado que se embriagou e agora anda bêbado, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Muitas das vezes não consegue andar no caminho certo, está no caminho e ao mesmo tempo está dentro dos matos, ou encostado em um muro, ou numa parede, ou caído sobre o chão. O sóbrio, ele sabe andar no caminho reto, ele sabe o que vai falar, ele sabe de onde vem e sabe para onde vai. Ele sabe o caminho que está seguindo. É o sóbrio. É o crente que verdadeiramente está andando no caminho do Senhor. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele quer ir. E ele sabe o que falar na hora certa, no momento certo. Muitos aí estão como um embriagado, sem saber o que falar, sem saber de onde vierem, sem saber para onde estão indo, deixando-se levar pelas suas paixões mundanas, pelos seus desejos mundanos, voltando às práticas antigas antes de conhecerem a Cristo. Antes de conhecer ao Senhor Jesus, estão voltando de novo àquela prática que antes eles mesmos a ignoravam, achavam coisas horrendas, mas agora voltam de novo a praticar todas essas coisas. O bom servo espera o seu senhor voltar. O mau servo espanca os seus conservos e diz: o meu senhor demora a vir. E por isso se embriaga com os bêbados e esquece das promessas que lhe foram feitas. Temos promessa em nossas vidas, meus irmãos. E não devemos nos dobrar diante das situações que o mundo está enfrentando. Antes devemos orar, antes devemos pedir a Deus misericórdia pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa casa. Mas aqui ele diz que nós devemos viver como filhos da obediência, não voltando às nossas paixões antigas. Ele diz mais no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos
em todo o vosso procedimento santos. Porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos, meu irmão, nessa terra. O nosso tempo nessa terra é curto, muito curto. Não vale a pena eu e você ficarmos com falsas ilusões em pensarmos que vamos ter vida repleta de alegria nesse mundo que não vamos ter. Devemos nos conformar com o que temos. O apóstolo Paulo, se não me engano, disse que se temos o que comer, o que vestir e onde dormir, estejamos contentes com isso. Não lembro se foi Paulo, se foi Pedro, mas isso é para que eu e você entenda que a nossa vida nessa terra é passageira, irmãos. Não podemos simplesmente ficar nos apegando a coisas que não vão nos levar até Deus. Pelo contrário, nos afasta dele. Porque o próprio Deus deixou escrito através da boca dos seus servos que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Porque nós não podemos agradar os dois. Ou é um ou é o outro. E para mim ser servo de Cristo, eu de fato tenho que falar, não só falar, mas também agir. As minhas atitudes, as minhas amizades, o meu procedimento é quem vai demonstrar o servo que eu sou. Se de fato eu sou um servo de Cristo ou não. Entenda. Talvez muitas pessoas falam assim, mas pastor, tem igrejas que obriga as pessoas a vestirem roupas lá no calcanhar, outras já não estão nem aí, tanto faz você vestir uma roupa curta, uma roupa longa, a roupa que for. Não estou aqui pregando costumes nem nada disso, mas estou dando um exemplo para você. Não é as vestes que vai me salvar. Por acaso as vestes ela é mais importante do que o corpo? Não. Não é, as vestes não são mais importantes do que o corpo. Por acaso o alimento é mais importante do que a vida? Não. O alimento não é mais importante do que a vida. Porque tudo isso quem nos dá é Deus. Deus nos concede tudo isso. Mas eu e você devemos entender uma coisa. O corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não posso apresentar esse templo de qualquer maneira. De qualquer forma, para as pessoas olharem para mim e dizer, isso aí é um crente, isso aí é um evangélico, isso aí é um homem ou uma mulher de Deus? Mas de fato, Deus não está olhando para as suas vestes, mas para o seu coração. Se o seu coração verdadeiramente estiver servindo a Deus, estiver disposto a buscá-lo, quando você se olhar no espelho, você vai dizer, peraí, essa roupa aqui não agrada a Deus. Não vai precisar eu mostrar para você que está errado. Não é o pastor que vai dizer que está errado, ou que está isso, ou que está aquilo. Porque eu não posso julgar nem condenar. Mas é você mesmo buscando no seu interior com o Espírito Santo. E ele vai te revelar o que está errado, o que está certo, o que você pode, o que você não pode. E nisso vamos nos tornando santos como ele é santo. Por isso a Bíblia vai dizer que nós devemos nos tornar santo como ele é santo. Porque ele disse, ora, se nós invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse temor que temos por Deus, não pelo homem. É onde eu vou me portar como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus. Você vai se portar como homem ou como mulher de Deus durante o tempo da vossa peregrinação aqui nessa terra. Se esforçando para agradar a Deus e não ao homem. Sabendo que eu e você nós vamos errar enquanto estivermos aqui. Mas temos um advogado fiel. Jesus o Cristo. Como está se portando diante dos homens e diante de Deus? Como está sendo o seu procedimento nessa sua peregrinação? Você tem sido um exemplo? Você tem levado as pessoas a querer se aproximar de Deus? Ou você tem sido um escândalo? Uma pessoa a qual aqueles que queriam até ir à igreja por causa de você, hoje já diz que não vai mais por causa de você, por causa de mim.
Devemos entender, irmãos, que nessa terra, somos apenas instrumentos. Chegará o dia em que receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa, e seremos como filhos de Deus. Estaremos ali com Ele para reinarmos com Ele e vivermos a verdadeira vida que Ele tem reservada para nós. Mas veja bem o que Ele vai dizer no versículo 18. Você que deseja tanto ter posse, deseja tanto ter riquezas, deseja tanto ter aplausos, sabe, influências, amizades, tudo isso passa. Tudo isso é vaidade. Antes, queira a salvação. Queira uma vida com Deus. Queira intimidade com Ele. Se arrependa dos seus pecados. Jesus está voltando. Jesus não morreu naquela cruz para chegar um dia como hoje, Sexta-feira Santa, como muitos aí, passa o ano todo fazendo tudo de errado, aí quando chega na sexta-feira da paixão de Cristo, diz: hoje é um dia santo, hoje eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas bebe, fuma, sabe? E simplesmente amanhã volta a praticar tudo de errado, e muitas das vezes pratica hoje, dizendo que é um dia santo. Mas nem sequer sabe quem é Jesus. O que Jesus fez de fato por ela, ele nem sabe, nem ela sabe. Irmãos, não é o dia que vai decidir ou vai julgar o que Deus vai fazer da minha alma. O que vai dizer o dia, o que vai julgar o que Deus vai fazer da minha alma são as minhas atitudes, as minhas escolhas. O que eu quero, de fato, alcançar? A salvação ou a morte eterna? Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você. Ele deu a única... Deus deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, todos os dias, estamos perecendo em meio às tribulações dessa terra. Mas todos os dias Deus nos levanta através do Espírito Santo. Nos renova e nos dá força. Mas vai chegar um dia em que Deus vai vir buscar a sua igreja. E através do Espírito Santo vai levar toda a sua igreja, junto com o Espírito Santo. E aqueles que ficarem sobre a terra ficarão por si só. Lutarão por si só contra o próprio inimigo das nossas almas. Não queira isso para você. Ah, pastor, mas eu ouço falar que Jesus está voltando há tanto tempo, até hoje não voltou. Ele já voltou para muita gente, meu irmão. Veja essa pandemia em que estamos vivendo no mundo inteiro. Quantas pessoas estão morrendo por dia, por hora, por segundo, por minuto? Quantas pessoas? Ah, pastor, mas é longe, eu nem conheço. Não. Talvez você conheça alguém da sua casa, da sua família, que faleceu agora. Se ele era um servo ou uma serva de Cristo, glória a Deus por isso, porque ele agora está com o Pai. Mas se ele não era? Se ele era só mais um que estava aí vivendo a vida de qualquer maneira, dizendo: eu sou dono de mim mesmo, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. E simplesmente morreu. Não teve tempo de se arrepender. De quem será a culpa? Será que eu e você de fato pegamos de Jesus para ele, falamos de Jesus para ela? Essa carga, irmãos, está sobre mim, está sobre você. Nosso dever é falar sobre Jesus. Se as pessoas vão gostar ou não, vai chegar um tempo em que nós vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados, vamos ser torturados por falarmos a verdade. E aí é onde muitos que se dizem ser crentes vão se acovardar e vão deixar o Senhor. Como agora, pela oportunidade que temos, a liberdade de falar, muitos já estão fazendo por causa dos escândalos que está havendo no meio evangélico. E por causa disso, muitos já estão se corrompendo, já não querem mais falar de Jesus. Mas veja por que Jesus nos salvou. Por que Jesus nos resgatou. Veja que não foi por nada dessa terra. Ele diz assim, ó, no versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou seja, do procedimento errado, das suas concupiscências, dos seus pecados. Não foi por nada disso. Não foi pelo ouro, não foi pela prata, não. Que vossos pais vos legaram. Muitas das coisas que nós trazemos hoje é por espelhos dos nossos pais. Talvez seu filho hoje bebe, fuma, se droga, muitas das vezes é por culpa sua, pai, mãe. Ah não, pastor, eu nunca bebi, nunca fumei, é verdade. Muitos também vão por causa das amizades, do tio, do avô, sei lá, ou de parentes. Mas muitas das vezes a culpa vem por causa do pai ou da mãe, que de fato
não mostrou para o seu filho o verdadeiro caminho. Ensina o caminho ao teu filho que se deve andar, que mesmo depois de grande não se desviará dele, o Senhor diz. Então ele disse, no versículo 18, sabendo que não foi que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Não é no seu patrão, não é no presidente, não é no governador, não é no deputado, não é no prefeito, não é na nação, não é em você mesmo, é em Deus. A nossa vida resume-se em Deus. O nosso fôlego de vida resume-se em Deus. Deus nos dá a oportunidade de vivermos, Deus nos dá a oportunidade de andarmos, Deus nos dá a oportunidade de sermos quem somos. Mas as escolhas é quem vai me levar ao meu destino final. Se eu escolho Cristo ou se eu escolho a morte. Então pense bem nisso, meu irmão. Reflita nisso. Entenda que Deus te escolheu para ser santo, para você ver a santidade de Deus e morar com Ele na glória e não ir para o inferno. Não queira viver como muitos aí, enganados e iludidos, pensando estar vivendo a verdadeira vida, quando na verdade não estão. A verdadeira vida é termos uma comunhão com Cristo, sabendo que Ele nos guarda e nos protege, nos livra de todo o mal. Quero deixar para você hoje essa mensagem e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor.